aí, beleza? Ricas bênçãos dos céus sobre você, amém? Hoje o pequeno pão é em cima da bike. Estou indo ali no supermercado. Quero compartilhar uma palavra com você que eu ministrei hoje pela manhã ali no campo de futebol. Nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. Acho que você já ouviu falar. Vamos falar de Josué. Josué foi um grande homem de Deus na sua época, sucessor de Moisés. E Josué acompanhou a vida de Moisés, boa parte. Ele era o braço direito, se podemos dizer assim, um grande homem de Deus, né? Ele teve muitas experiências, viu muita coisa, muito milagre, viu Deus falando com o seu Senhor. E chegou um tempo que Moisés morreu, passou o tempo dele, passou o período, 120 anos. E Israel estava para assumir a terra prometida, que era um local de promessa, da promessa do Senhor para Israel. E a palavra de Deus diz que o Senhor fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu fico imaginando que Josué, acompanhando a trajetória do grande homem de Deus e tendo esse homem por exemplo, quando ele foi notificado de que ele assumiria a responsabilidade desse grande homem e esse grande exército e esse grande povo, e sobre eles uma grande promessa. Estava dizendo hoje para eles que provavelmente os joelhos de Josué tremeram naquela hora. E ele se preocupou, talvez o ânimo dele, por um momento, ele perdeu esse ânimo. Mas o Senhor disse para ele por várias vezes, no capítulo 1 ali do livro de Josué: esforça-te, tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, ninguém vai te resistir. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu lhe darei. Então somente esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor falou tantas vezes isso, que me leva a entender que Josué estava passando por uma crise, por uma preocupação de assumir tamanha responsabilidade, substituir um grande homem de Deus. E o que isso nos ensina? O que esse personagem nos ensina? Josué nos ensina, irmãos, que tem momentos na nossa vida que nós passamos dificuldade, que nós vivemos crise, que nós achamos que não merecemos tamanha bênção que Deus vai nos dar, ou está nos dando, não merecemos a liderança, nos questionamos muitas vezes. Mas o Senhor vem com uma palavra poderosa sobre Josué e diz: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, ninguém vai te resistir. Interessante que nessa história nós vemos que ele teria que passar o Rio Jordão junto com aquele povo, era algo improvável se fosse olhar pelos olhos naturais. Mas um homem com uma promessa de Deus, um homem com uma fé restaurada no Senhor, não teme nada. E o Senhor disse para ele que assim que os sacerdotes com a Arca da Aliança encostassem o pé na borda das águas, o rio se abriria e todo o povo passava. E quando o homem de Deus, os homens de Deus colocaram os pés na borda do rio, ele se abriu e Josué passou com todo o seu povo. E foi o grande sinal visto já no ministério de Josué. E o Senhor havia dito para ele: assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu ministrei essa palavra hoje para vários jovens, vários meninos que estão iniciando uma carreira profissional ou aspirando uma carreira profissional no futebol, e que as lutas, as decepções, ou às vezes até um jogo muito importante faz com que eles temam e que a bolinha do joelho se estremeça diante de tamanha responsabilidade. Eu ministrei essa palavra para ele acerca de ânimo para eles, para que tenham ânimo, para que não temam, para que não duvidem. E assim como o Senhor fez com Moisés, assim como o Senhor fez com Josué,
Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei. E essa promessa para Josué naquela época, eu profetizei na vida deles, que onde eles colocarem as suas chuteiras, onde eles colocarem as suas luvas, naquele lugar o Senhor lhes daria. E a parte que eles precisavam fazer era apenas se esforçar e ter bom ânimo. Essa palavra, ela se aplica para todas as áreas da nossa vida, porque muitas vezes nós nos sentimos desanimados, sem perspectiva, sem esperança, sem motivação. Eu mesmo confesso para vocês que esses dias têm sido dias de provar a fé. E quando foi para ministrar para eles hoje, o Marcos me disse, né, que é o treinador, para que desse uma palavra de motivação, porque eles tinham passado por um amistoso e eles não foram bem, e eles vão para São Paulo em breve, então que era para eu ministrar uma palavra de motivação. Eu cheguei no campo bem antes, fui orar ao Senhor e falei: Deus, como é que eu vou ministrar para esses jovens? Como é que eu vou pregar algo que eu não tenho? Como é que eu vou ministrar algo que eu estou esperando e precisando? Como que eu vou dizer para eles sobre motivação se eu, no momento, me encontro desanimado? Como que eu vou dizer para eles sobre perseverança? Como nós vamos plantar algo no coração das pessoas se nós não temos isso dentro de nós? E eu preciso gerar isso no meu coração. E fui, e pela misericórdia de Deus foi uma bênção. Depois nós ministramos ali uma oração, profetizei na vida deles, e eu acredito que eles recobraram o ânimo, porque depois eu soube que o treino foi uma bênção, que eles se dedicaram, que eles se esforçaram, e é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes dificuldades grandiosas se apresentam para nós, como o mar, de repente, como o Rio Jordão na frente de Josué. Algo improvável precisava acontecer, mas o improvável, o impossível, é Deus que faz. Quando ele disse: quando os pés dos sacerdotes encostarem junto com a arca da aliança, que estão carregando a arca, encostarem na borda do rio, ele vai se abrir. Eu entendi que o Senhor estava dizendo: quando você colocar o Senhor à frente dos seus planos, dos seus projetos, quando tiver um grande mar ou um grande rio, uma grande limitação à sua frente, mas quem estiver indo à frente de você for o Senhor, todas as coisas vão se abrir para que você atravesse. Foi isso que aconteceu com Josué e aquela multidão que tinha saído do deserto. Eles não foram impedidos de entrar na terra prometida, pelo contrário, o Senhor os conduziu à terra prometida pelas mãos de Josué. O ministério de Moisés havia acabado, mas o Senhor havia levantado um outro, chamado Josué, com a grande missão, com a grande responsabilidade de levar aquele povo a assumir a terra prometida. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem sobre a tua vida, eu não sei qual é o plano, qual é o propósito, mas o primeiro passo para você tomar posse de tudo isso e que isso se transforme em verdade na tua vida é ter bom ânimo, é se esforçar. O milagre Deus faz, as coisas impossíveis, improváveis, impensáveis, Deus faz. Mas você e eu precisamos ter bom ânimo, nos levantar, nos esforçar. Se nós caímos, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e caminhar, porque Deus é conosco. O Senhor nos fez mais do que vencedores. Não devemos temer a nada, apenas ao Senhor. Coloca o Senhor à frente do teu plano, do teu propósito e do teu projeto. Ainda que seja um grande mar, ainda que seja um grande rio, ainda que seja algo improvável, tenha bom ânimo, se esforça, porque o Senhor é contigo, tá bom? O Senhor te abençoe ricamente, ricas bênçãos dos céus. Comenta, compartilha, deixa o seu like, nos ajuda. Canal Pequenos Pães, eu, pastor Mariano Ajala. Shalom, até mais.